RC Vale AM. Estúdios instalados à Rua Doutor Carlos Varela, 104 Centro. Transmitindo de Cruzeiro, estado de São Paulo. Programa Palavra Viva, todos os sábados aqui na RC Vale, às 21 horas. Fortes Fashion Cabeleireiros, o máximo em elegância masculina e feminina, porque você merece. Avenida Nesrala Rubens, 344 Centro. Telefone 3143-3852, 3144-5936. Fortes Fashion Cabeleireiros. Loja Água Viva, presentes e artigos evangélicos, localizada na Avenida Jorge Tibiriçá, 397, em Cruzeiro. Telefone 3144-6845, onde você encontra CDs, DVDs, bíblias, livros e uma locadora de filmes. Loja Água Viva. Confira agora a programação da Igreja Batista Renovada Monte Gerezim. Participe da oração, da adoração, da pregação da Palavra de Deus. Aos domingos, às 9 da manhã, Escola Bíblica da Grande Comissão. Cultos, aos domingos, às 19 horas. Terça-feira, às 19h30. Quarta-feira, às 8 da manhã. Quinta-feira, às 19h30. Sábado, às 19h30. É na casa do Senhor. Igreja Batista Renovada Monte Gerezim, Rua Nestor Gonçalves Duque, 183, Vila Celestina, em Cruzeiro. Telefone 3144-6876. Na casa do Senhor, milagre acontece e uma... Policar Autopeças. Peças e acessórios para veículos de todos os tipos e marcas. Policar Autopeças. Rua Engenheiro Antônio Penido, Rua 2, 884 no centro. Policar Autopeças. Ligue 3144-3239 ou 3143-5668 e fale com Carlos ou com Toninho. Policar Autopeças. O seu carro merece peça de primeira qualidade. Tijotel agora é Casa Mais. Uma rede com mais de 33 lojas no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Essa parceria torna a Tijotel ainda mais forte. E quem ganha com isso é o nosso cliente. Tijotel Casa Mais. Mais qualidade, mais variedade, mais atendimento, mais ofertas e formas de pagamento. E muito mais para você, cliente amigo. Rua Isabel Bastos, em frente à APAI, no Itagaçaba. Telefone 3144-6678. Programa Palavra Viva, todos os sábados aqui na RC Vale, às 21 horas. Tua palavra é luz para o meu caminho. Programa Palavra Viva. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A tua palavra escondi. Está entrando no ar, programa Palavra Viva, da Igreja Batista Renovada, Monte Gerezim, Rua Nestor Gonçalves Duque, 183, Vila Celestina, em Cruzeiro. Telefone 3144-6876. Fala comigo na tua palavra. Programa Palavra Viva. Direção: Pastor José Carlos Pinto. Apresentação: Evangelista Rogério Silvério. Fala comigo na tua palavra. Fala comigo. Boa noite, graça e paz, amado ouvinte da RC Vale. É um prazer mais uma vez estar com você no programa Palavra Viva. Uma boa noite a você do Vale Paraíba, do sul de Minas e de sul Fluminense. Que bom mais uma vez estar aqui no programa Palavra Viva. Nós já temos um ouvinte no ar, Rodrigo. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz. Quem é que está falando? Aqui é Elisângela, da Lagoa Dourada 1.
Elisângela da Lagoa Dourada. Pode falar, Elisângela? Tudo bem? Eu queria uma palavra, irmão. Tudo bem com você, Elisângela? Tudo bem. Você é evangélica, Elisângela? De alguma igreja? Sou evangélica. É, de qual igreja você é? Da Restauração da Vila Batista. Que bênção, do missionário Elias? Isso, missionário. Bênção, bênção mesmo. Qualquer dia eu vou fazer uma visita para vocês lá. Eu estou devendo uma visita. O irmão Ribeiro, que está aqui comigo, né, Ribeiro? Já esteve pregando nessa igreja. Uma boa noite, Ribeiro. A graça e a paz, boa noite a todos os ouvintes. É muito bom estar aqui de novo para falar a respeito do que concerne a graça de Deus. Tá vendo, irmã? É bom ter gente aqui conosco, porque nós vamos adorar o Senhor neste momento. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, que você possa guardar no seu coração como um tesouro. Que Jesus Cristo, Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente na sua vida. Hebreus 13, no verso 8. Gostaria que você lesse também na sua casa essa palavra do livro de Hebreus, que Jesus é o mesmo hoje, ontem e sempre será na sua vida, e quando você voltar o seu coração para Ele, Ele virá em teu socorro. Amém, irmã? Amém, irmão. Pega essa palavra, mas não deixe de ler não, tá bom? Tá bom. Não deixe de pegar a sua Bíblia e falar assim: hoje eu vou meditar nesta palavra de Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, porque Deus será na minha vida como sempre foi. Amém, irmã? Amém. Você gostaria de mandar um abraço para alguém, oferecer um hino? Eu queria pedir oração pro meu tio que está na UTI. Qual o nome do seu tio? Benedito. Senhor Benedito está na UTI, está enfermo. Tá na UTI. Tá muito mal na UTI. Nós vamos orar por ele no final do programa, tá bom? Amém. Você pode repetir o seu nome mais uma vez, por favor? Elisângela. Elisângela. Você é casada? Sou. Seu nome do seu esposo? Luciano. Nós vamos orar também por ele. Tem filhos, né? Tem, 2. Vamos orar pelos seus filhos também, tá bom, irmã? Amém. Que Deus te abençoe, Amém. que a paz do Senhor esteja com você. Amém. Um abraço. Por favor. É muito bom estarmos aqui no programa Palavra Viva, e eu gostaria de fazer aqui uma justificativa, pois eu estive ausente durante 2 programas, um programa sim, um não. Eu não pude estar aqui por motivo de força maior, mas estou aqui hoje, Ribeiro. Graças a E Deus. quando Deus nos concede estar junto, não é verdade, Rodrigo? É o momento que nós temos que viver. Eu não pude estar aqui, mas o Rodrigo colocou aqui as chamadas do programa Palavra Viva, também colocou hinos evangélicos, e você que ouviu esses hinos, tenho certeza que foi abençoado. Assim como está aqui o missionário Elias no programa, nem tudo está perdido, estava lá em casa já acompanhando o programa, abençoando as pessoas. Nós estamos aqui para fazer o mesmo, para ser bênção na sua vida. Eu gostaria de orar com você, depois eu vou pedir para o irmão Ribeiro, para ele ler o Salmo de número 107. Pai, eu quero me colocar mais uma vez na Tua presença, juntamente com o irmão Ribeiro, que está aqui comigo, o Rodrigo, Senhor, no estúdio da RC Vale. Quantas pessoas, Senhor, neste momento estão ouvindo, Senhor, esta rádio, estão agora, Senhor, através também da internet, estão ouvindo e querem receber do alto uma palavra de bênção, uma palavra de mudança de vida, assim como falei e proclamei aqui na vida da irmã, Senhor, aonde diz que Jesus é o mesmo hoje, ontem e sempre será na nossa vida, porque Jesus Cristo não muda. E se Ele disse: vinde a mim todos vós que estás cansados e aflitos sobre o vosso fardo pesado, que eu vos aliviarei. Nós cremos que se nós voltarmos o nosso coração e formos até Cristo neste momento, Ele vai aliviar o seu fardo, vai aliviar o seu peso, esse peso que está sobre você. E nessa noite, com certeza, a bênção de Deus virá em teu socorro, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o Salmo de número 107, irmão Ribeiro. A palavra é esta, Elisângela, é que Deus nos salva de todas as tribulações. Salmo 107, versículo 1 diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos remidos do Senhor os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia,
clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Aleluia! Deus livra você de todas as angústias e de todas as tribulações, porque a palavra do Senhor diz, e nós vamos meditar hoje como nos fortalecer em tempo de angústia. Não há nenhum homem ou mulher sequer nessa face da terra que não venha passar um dia por momento de angústia e por momento de dor. E se você está passando por este momento, nós queremos nessa noite ser bênção na sua vida e na sua casa, na sua família, como um sinal da presença de Deus. Que nessa noite você possa ser renovado pela força e pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um louvor e já oferecemos a nossa primeira ouvinte que ligou para nós, Ribeiro, aqui. Elisângela. Este hino vou oferecer especialmente a ela. Sei o que é deserto e o que é prova, o que é vale, o que é cova. Também sei
Palavra Viva, todos os sábados aqui na RC Vale, às 21 horas. Boa noite a você, nós temos ouvinte, boa noite. Boa noite. Quem está falando? Não sabe quem é? Ah, agora eu sei, irmã Fioca, boa noite, irmã Fioca, um prazer falar com a senhora. Tudo é importante, não para mim, mas para o Senhor Jesus mais ainda. Amém, muito obrigado. Minha voz. Rogério, eu queria dizer para você que eu estou feliz em estar ouvindo vocês. Queria dar um abraço aí por irmão Ribeiro. Queria dar um abraço para a Ayla, para a irmã Filomena, para suas filhas e para o seu filhinho também, e para a irmã Rosângela, a Tamires, a irmã Célia e o irmão Donizete. E para todos os irmãos que estão nos ouvindo, né? Porque é muito importante a gente ter um programa no ar que fala da palavra de Deus. Essa hora tem bastante pessoas nos ouvindo, não é? Muito obrigado, viu, irmã Fioca? Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe muito vocês. Cada dia que vocês sejam sempre essa bênção, tá? Dá um abração pro irmão Ribeiro aí. Tô sim, muito e obrigado. esse irmão que me atendeu. Tá bom, Rodrigo. Muito obrigado, forte abraço, viu, irmã Fioca? Amém. Deus abençoe a senhora. Nós estamos mandando um abraço para vocês também, nós estamos aqui ligadinhos. Agradecido, peço que continue orando por nós. Tá bom. Forte abraço. A paz do Senhor. Obrigado, a paz do Senhor. Que bom receber a ligação de uma guerreira, de uma irmã em Cristo. Eu gostaria de falar um pouquinho da irmã Fioca, apesar de não conhecer toda a história, ter poucos anos na Igreja Batista Renovada Monte Jerezim, mas tive a oportunidade de conhecer através de vídeos, vendo alguns vídeos, passando alguns vídeos antigos para DVD. Irmã Fioca, a história do Monte Jerezim aqui em Cruzeiro, da Igreja Batista Renovada Monte Jerezim. Irmã Fioca com o diácono Paulo, eles são fundadores da Igreja Batista Renovada Monte Jerezim, que este ano está fazendo 30 anos, 30 anos aqui em Cruzeiro. Então, há 30 anos atrás, nasceu no coração dessa irmã que parece que veio do Rio de Janeiro, e quando chegou aqui na igreja, ela congregava numa igreja no Rio de Janeiro, Monte Jerezim, e quando veio para cá em Cruzeiro não tinha ainda uma igreja batista renovada, só a Igreja Batista dos históricos que chegaram primeiro aqui no Brasil, e não tinha a Igreja Batista Renovada Monte Jerezim. Então ela falou com o pastor dela, e então resolveu reunir um grupo de irmãos em uma casa, e sei que alguns participaram deste culto, do pastor Figueiredo, e reuniram aqui, eu sei de algum deles, a irmã Jandira, um forte abraço à irmã Jandira, forte abraço também ao irmão Celino, não sei dos outros que participaram, mas que estavam presentes neste culto há 30 anos, e esse culto foi inaugurado aqui na igreja. Então foi nascendo aqui a Igreja Batista Monte Jerezim, depois veio para cá então ainda o diácono Miraci, e trabalhou aqui na igreja, aqui na cidade de Cruzeiro, como um guerreiro, juntamente com os outros obreiros, também o pastor Celinho, juntamente com o pastor Zé Carlos, que antes eram diáconos. Eles eram diáconos, pastor José Carlos, que hoje é o presidente da Igreja Batista Renovada Monte Jerezim, e o pastor Celinho também, que é o presidente da Igreja da IBE, Igreja Batista Internacional, que tem na cidade de Cachoeira, aqui em Cruzeiro também, acho que já tem uma em Piquete, em Guará, se não me falha a memória, mas, ou seja, a Igreja Batista Renovada aqui próximo, nas redondezas, foram crescendo. E ainda tem muitas outras cidades para ter Igreja Batista Renovada Monte Jerezim, porque é um princípio da Igreja Batista aqui, das igrejas aqui, vamos dizer assim, da CBN, Estado de São Paulo, da Igreja Batista Renovada, de ser o que? Uma igreja batista em cada cidade. A gente sabe que tem várias igrejas aqui na proximidade de Cruzeiro, que ainda não tem igreja batista, né? Quem sabe Deus possa estar tocando no seu coração, você que mora nas proximidades daqui de Cruzeiro, aqui em região, que não tem uma igreja, assim como Deus abriu o coração da irmã Fioca, como irmão Paulo, possa estar tocando no seu coração também, e de repente você pode procurar um desses pastores batistas aqui do Vale Paraíba, você pode procurar, e quem sabe então Deus possa fazer o mesmo
mesmo usar você como usou a irmã Fioca e também o irmão Paulo, e nasceu então a Igreja Batista Renovada Monte Gerizim. Um abraço a eles, que Deus possa estar abençoando a vida deles a cada dia, a cada momento, porque nós sabemos que quando Deus chama alguém, Ele capacita para fazer a obra. Eu vejo que quando eles começaram, pode ser que aconteceram muitos impedimentos, muitas dificuldades, mas quando é da vontade de Deus, acontece. E é preciso que nasçam muitas igrejas, e que preguem verdadeiramente a palavra de Deus, seja ela das igrejas históricas, pentecostais, neopentecostais, não importa. O que importa é ter igrejas que anunciam verdadeiramente a palavra de Deus, ou seja, o Ídolo de Jesus. E quantas cidades que ainda não têm uma igreja, quantas cidades que ainda precisam, quantos lugares no mundo afora que ainda precisam de missionários para poder anunciar a palavra de Deus. Quem sabe Deus tenha tocado no seu coração para você ser um missionário, para você ser um evangelizador, e nós queríamos convidar você a participar do próximo culto de missões que vai acontecer na Igreja Batista Renovada Monte Gerizim, localizada na Rua Nestor Gonçalves Duque, número 183, na Vila Celestina, aqui na cidade de Cruzeiro. E será no dia 14 de julho de 2013, às 19 horas, num domingo. E o nosso querido preletor dessa noite será o missionário Elias da Igreja Assembleia de Deus da Restauração daqui de Cruzeiro, ou seja, será uma bênção. Este culto de missões será também promovido pelo ministério aí que Deus tem abençoado, o irmão Ribeiro, juntamente com a irmã Ayla, que tem feito esse trabalho de missões, né? Ele vai falar depois, ele está aqui me cutucando, mas eu vou deixar ele falar para vocês entenderem o que é este culto de missões. Certo, irmão Ribeiro? Você pode falar o que será deste culto, como será este culto na igreja e convidar os irmãos para que possam estar junto conosco neste culto de missões. Bom, gente, vai ser um culto diferente, um culto abençoado, uma mensagem de impacto. Você vai se sentir renovado, pode ter certeza. Você não pode perder, não pode deixar de ir. Vai ser um culto maravilhoso. Olha, dia 14 de julho, a partir das 19 horas, você já tem um compromisso assumido. Sabe com quem? Com Jesus o Cristo, de estar lá nesse dia para participar. Não quero que você vá apenas como ouvinte, vai participar. Vai participar, vai ser muito bom. Olha, não perca. No domingo, dia 14 de julho, às 19 horas, ok? Irmão Ribeiro trouxe um versículo da palavra de Deus, dos Salmos, que o senhor gostaria de partilhar com os amados ouvintes do programa Palavra Viva? Trouxe sim, Rogério. É um salmo que eu meditei no dia de hoje e gostaria de compartilhar com você. E é apenas um salmo. Se você tem a Bíblia aí, eu acho que não precisa nem ouvir. Por quê? Porque é um salmo que está já fixado. Já fixado. É o salmo de número 23. E o versículo 1. Apenas o 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos repetir? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu creio que esse salmo, irmãos, deveria se tornar o rouxinol dos salmos. Por quê? Porque é um salmo que ele tem uma alegria e uma profundidade, uma segurança, traduz uma segurança tremenda para nós. Nós, como ovelhas, temos que ter um pastor. E o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E nada há de me faltar. Aleluia. Nada há de me faltar. Olha só que beleza. Eu falo que ele é um pássaro pequeno, né, com a plumagem despretensiosa, mas que canta alegria. Canta alegria. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
É gostoso saber que nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Vocês sabem como é uma ovelha? Uma ovelha, irmãos, é um dos animais considerados mais fracos dentre os outros bichos, né? Porque ela não sabe se defender. Ela não tem como se defender. Ela é mansa, é um animal domesticado. Então o que acontece? Os outros animais, Deus já proporcionou a eles uma maneira de reagir, de se defender. Eu quero lembrar para vocês de alguns aqui. Exemplo, o touro, ele dá chifrada. Não é verdade? Com seu chifre pontiagudo, ele dá chifrada. O ouriço lança alguns espinhos. O gato, ele arranha. O leão, ele ruge, mas ele tem medo da girafa. Porque a girafa tem um coice potentoso. Então ela também sabe defender-se. Agora, quando nós vamos para a ovelha, no sentido de defesa, ela não arranha, ela não tem espinhos, ela não chifra. Qual que é a defesa dela? Nenhuma. O que ela faz é berrar a sua fraqueza. Então, irmãos, é verdade que nós, como ovelhas de Cristo, também precisamos de um pastor que nos norteia, que nos dá direção, porque a ovelha sem pastor, ela não sequer sabe comer, não sabe providenciar alimento para si própria. Ela não se defende, não tem, e fica difícil, até para beber água, ela tem dificuldades. Porém, quando eu digo para você que se ela tem um pastor, esse a conduz a pastos verdejantes, né? Como diz aqui no versículo 2, e leva-me para juntos das águas de descanso. É isso que eu digo para você. Bom nós termos um pastor que nos dirija, um pastor que nos conduza. É muito bom saber que nós temos alguém por nós. Amém, irmãos? Amém? Aleluia. Fica conosco mais um pouquinho. Glória a Deus. Vamos ouvir mais um louvor e vamos adorar o Senhor. Em tua presença
noite a você, amado ouvinte. É um prazer estar com você. E agora nós chegamos ao momento da palavra de Deus. E eu quero partilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração nesta tarde com você, sobre o tema que diz assim: fortes no tempo da angústia. E o que é angústia? Nós temos um ouvinte. Antes de nós pregarmos a palavra, nós vamos atender esse ouvinte. Boa noite. Boa noite. Prazer falar com o senhor, doutor Moacir Freire, nosso irmão querido. Tudo bem? Tudo bem. Pode falar, Moacir. O Ribeirão está te ouvindo aqui. Estou satisfeito de saber que ele está aí hoje, porque ele tem bastante sabedoria para transmitir. Certo? Entendeu? Entendi. Então, eu fico satisfeito de saber que você retornou e que nós... Moacir, o senhor pode abaixar um pouquinho o rádio do senhor? Aí, ficou bom. Muito alegre da sua presença hoje de novo aí, e o programa está excelente. Bênção, Moacir Freire, nosso irmão querido. O Ribeiro tem um vozeirão que não é por... Não estamos ouvindo o senhor, Moacir. O Ribeiro tá. tem um vozeirão que não há como não ouvir. Glória a Deus. E como refletir nas suas palavras. Bênção. O senhor gostaria de oferecer um hino para alguém, Moacir? Eu fui oferecer para a Cida. Ela foi na igreja, lá perto do tiro de guerra. Olha que bênção. Foi com a irmã lá. E eu estou em casa com Deus. Bênção, então. Nós aqui vamos oferecer para o senhor, então. Se der tempo, você põe para mim um hino, Águas Purificadoras. Águas Purificadoras? O nosso querido Rodrigo vai dar uma olhada aqui, tá bom? Tá bom. Parabéns para você, para o Ribeiro. Ribeiro quer falar com o senhor. Alô? Tá me ouvindo? Alô? Tá me ouvindo ou não? Alô? Moacir. Oi. É um prazer, viu, estar ouvindo você também, viu? Muito obrigado pelo elogio da voz aí, mas foi Deus que me deu. Foi. E eu faço uso dela mesmo. Agora, a gente vai ver se acha a música para você aqui. Águas Purificadoras, né? Elas vêm do trono de Deus. E por isso sim são águas purificadoras. Amém? Muito obrigado. Amém. Forte abraço. Parabéns para vocês. Deus abençoe, Senhor. Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigado pelo carinho, pela ligação. Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor. Eu gostaria de meditar com você neste tema, que é um tema bastante forte. Como eu falei no início do programa, não tem uma pessoa sequer que não venha passar por momento de angústia, ou por momento de dor, ou por momento de sofrimento em sua vida. Então, o que fazer no tempo de angústia? O que seria esta angústia? A angústia é uma sensação psicológica que é caracterizada pelo sufocamento, um aperto no peito, uma ansiedade, uma insegurança, a falta de humor e um ressentimento aliado com alguma dor. Ou seja, a angústia vem por causa de algumas dores, por causa de alguns sofrimentos, na hora da enfermidade, na hora da dor, na hora que você perde um ente querido, na hora principalmente de uma enfermidade profunda da alma, que a gente sabe, uma depressão que abate muitas pessoas. A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas são cometidas de diversos tipos de doenças, mas tem arrasado muitas famílias a doença da alma, o sofrimento, por não conseguir lidar com problemas, por dificuldades. E todos nós, um dia, podemos passar por uma dificuldade, seja ela o que for, uma dificuldade financeira, uma dificuldade familiar, um problema no trabalho. Ou seja, enquanto nós estivermos debaixo desta terra, debaixo do céu, sobre nós, e ainda não fomos para junto de Jesus Cristo, nós sofreremos por angústia, nós passaremos por dor. Lógico que Deus quer nos livrar delas, mas algumas coisas acontecem em nossa vida como uma forma de provação, como uma forma de luta em nossa vida.
E na hora da dor, como ela é tão grande na sua vida, o que você fica pensando? Aonde está Deus? O que fazer nos momentos difíceis? A quem eu devo ir? Com quem eu devo falar? Como eu devo agir? Não tem como nós fugirmos desses pensamentos que passam sobre a nossa cabeça no momento de angústia. E quando a angústia bate a sua porta, você fica pensando em muitas coisas o que fazer, o desespero quase toma conta de todo o teu ser. E aí vem o abatimento, o desespero, o medo, a insegurança. Por isso eu gostaria de proclamar para você nessa noite, o salmo que diz, no número 108, no verso 12, e que diz assim: dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão ao socorro da parte do homem. Ou seja, em alguns momentos na sua vida, vão ao socorro da parte do homem. O seu socorro só pode estar no Senhor. Por isso o salmista diz assim também: elevo meus olhos para o alto, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Por quê? Nos altos ficavam os deuses, as imagens dos deuses pagãos, e quando eles olhavam para os montes, havia ali diversos deuses pagãos, onde as pessoas olhavam para os altos para clamar aqueles deuses, para que viesse socorrê-los em momento de angústia, em momento de dor, em momento de uma batalha, de uma dificuldade. Por isso vão ao socorro da parte do homem no tempo da angústia. As pessoas nos ajudam, as pessoas são bênção em nossa vida, mas chega um momento em que não dá mais. Você já procurou a ajuda dos médicos, você já procurou a ajuda de pessoas, direção espiritual, mas o socorro está no Senhor. Não há nenhum erro em procurar a ajuda das pessoas, mas nós precisamos buscar o Senhor, porque Ele nos dá auxílio para que nós possamos sair da angústia. Por isso o livro de Provérbios nos traz uma mensagem tremenda quando ele diz assim, socorre, fala assim: aquele que se mostra frouxo no tempo de angústia, a sua força será pequena. Eu estava falando isso com minha esposa esses dias. Aliás, ela estava falando para mim deste versículo, não eu para ela. No tempo de angústia, se nós ficarmos ali, se mostrarmos frouxo, a nossa força será pequena. Nós nos vamos colocando pequeno diante do problema, e o problema vai crescendo sobre a nossa vida, e a gente perde noção do que fazer. Mas aonde está Deus neste momento? Talvez você também perguntou, como salmista, diversas vezes perguntou, assim como Jó passou por dificuldades, e ele perguntou: onde está Deus? Onde está Deus que não está vendo o meu sofrimento, que não está vendo a minha dificuldade? Não adianta, irmãos. Nós agimos com hipocrisia. Ou você, quando ouve um pregador, quando ouve uma pessoa anunciando tremendamente a palavra de Deus, e achar que este homem, e achar que esta mulher, que é missionário, que é pregador da palavra de Deus, e que ele não passa por angústia. Ele passa sim. Talvez lá no altar você não vê, mas ele passa por angústia, ele passa por dor. Vários homens de Deus, vários profetas de Deus pensaram em desistir por causa da angústia, por causa do problema, por causa da dificuldade. Moisés chegou ao ponto de dizer a Deus que era para tirar a sua vida. Elias foi e ficou numa caverna. Teve medo, teve insegurança. Talvez você está na sua casa, está me ouvindo, está com medo, que está inseguro e não sabe o que fazer e pergunta: onde está Deus? Eu gostaria de partilhar o versículo do livro de Jó, no capítulo 9, no verso 11, que diz assim: eis que ele passa diante de mim, e eu não o vejo, e ele torna a passar perante mim, e eu não sinto. Você não está vendo Deus. Você não está vendo Deus passar por você, diante de você. Ele passa perante de você, Ele está ao seu lado, mas você não consegue ver, você não consegue sentir Deus. E quando você vê alguém falando assim: eu sinto a presença de Deus neste local, você até pensa assim: o que é sentir a presença de Deus? Coisa que eu nunca tive.
Faço votos você nessa noite, que você peça ao Senhor nessa noite: eu quero sentir a presença de Deus na minha vida, para que a minha vida mude e jamais seja a mesma vida. Estou no tempo de lutar contra a angústia, de lutar contra as coisas que vêm nos afrontar para nos paralisar, para nos impedir. E é uma guerra travada entre luz e trevas, mas você precisa aprender a reconhecer a presença de Deus. Jó diz assim: Ele passa diante de mim, eu não o vejo. Ele torna a passar diante de mim, mas eu não sinto. Agostinho, o grande teólogo do século IV, dizia assim: eu temo a graça que passa. Para a gente entender o que, com essa frase desse grande teólogo, conhecido pela Igreja Católica como Santo Agostinho, mas um grande teólogo do século IV, e que dizia assim: eu temo a graça que passa, nós devemos entender